Oi pessoal, tudo bem? Na aula passada nós aprendemos o que é célula e o que é coluna. Se vocês lembram o que é, deixe nos comentários aí embaixo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como formatar uma planilha, né? Usando aqui a nossa guia da nossa página inicial até a parte de alinhamento. Lembra que as teclas de atalhos mais famosas, né, que a gente sempre ouve falar, Ctrl C e Ctrl V. Ctrl C e Ctrl V é para copiar e para colar. Isso a maioria das pessoas sabem. Mas também temos aqui botões para isso. E aí agora surgiu também um novo ícone aqui, que é o nosso pincel de formatação. Para que serve o nosso pincel de formatação? Vamos dizer que eu escrevi aqui a palavra Excel e eu pintei, né, da cor azul. E eu quero que copie essa minha formatação nessa minha célula aqui do lado. Então o que eu vou fazer? Vou clicar com o meu pincel de formatação e vou clicar na minha célula desejada, que aqui no meu caso é a C2. Automaticamente ele vai copiar a minha formatação. Entendam, ele não copia o texto, e sim a minha formatação que tem na minha célula. Então, se eu digitar aqui qualquer outra palavra, ele vai copiar automaticamente a minha formatação e não o meu texto. Agora, se eu quiser copiar o meu texto, eu posso apertar a tecla de atalho Ctrl C ou vir aqui nesse botão, né, onde tem esse ícone de duas folhas que é copiar. Quando eu vim aqui e colar, ele vai copiar o meu texto e a minha formatação. Então, quando eu aperto Ctrl C e Ctrl V, ele copia automaticamente tudo. Já diferente do pincel de formatação, que ele só vai copiar a formatação da minha célula. Então, vamos lá. Vamos fazer uma tabela simples usando, então, as minhas formatações básicas que eu tenho aqui até essa parte de alinhamento. Então, a primeira coisa que eu quero, vou digitar aqui um título, cadastro de clientes. Eu não quero que a minha fonte fique assim pequena, porque é um título que precisa sobressair. Então, se eu quiser mudar o tamanho do meu título, da minha fonte, na verdade, eu vou clicar aqui onde tem esse número, por padrão ele vem 11, tá? Eu vou colocar o tamanho 20. Eu também posso aumentar por aqui ou diminuir, tá bom? Então, ó, percebemos que ele ocupou 3 células, parece, só que na verdade ele ocupou somente a célula 2. Se eu quisesse aumentar a minha célula, tá vendo que o meu cursor vai mudar de forma quando eu coloco entre as duas letras? Eu vou clicar e segurar e arrastar, ele vai ocupar somente a minha célula A2. Mas eu não quero isso. Eu quero pegar a minha célula A2, B2 e C2 e transformar em uma única célula. Como que eu faço isso? Esse procedimento se chama mesclar, ou seja, eu vou juntar essas 3 células. Para isso, eu clico nesse meu botão, mesclar e centralizar células. Cliquei, ele automaticamente pegou as 3 células e juntou em uma só, que é a A2, que é a primeira, e ficou como se fosse uma única célula. Agora eu vou digitar os meus nomes das minhas colunas. Então, vou colocar o nome, o endereço e o CEP. Não ficou legal, né? Porque um tá aqui do lado da direita, o outro tá no centro. Então, eu quero centralizar todos eles. Vou vir aqui na minha parte de alinhamento. E aqui, ó, eu posso escolher a esquerda, centralizado, a direita. Então, eu vou selecionar todas as células que eu quero que receba essa formatação. Vou clicar em centralizar. Automaticamente, o meu texto irá centralizar. Vou aumentar um pouco aqui o endereço. Vou selecionar novamente porque eu quero pintar essa minha célula, né? Esse plano, né? Esse fundo aqui. Então, eu vou vir aqui no balde de tinta,
Vou selecionar e vou escolher uma cor. Vou colocar preto. Nossa, e agora? Sumiu todas as minhas fontes? Não, porque a cor da minha fonte também estava preto. O que eu vou fazer? Nessa área, nessa letra A, que significa cor da fonte, eu vou clicar do lado e vou selecionar a cor que eu quero. Instalar as minhas células preenchidas com a fonte, né, e a cor que eu desejo. Mas ainda não está com cara de tabela. Para ficar com cara de tabela, eu vou ter que selecionar e colocar as minhas bordas. Então, ó, para eu colocar as bordas, eu vou vir nesse ícone. Então, eu vou clicar nele e vou vir aqui, ó, todas as bordas. Pronto, já começou a ficar com cara de tabela. Só que eu queria também que essas minhas letras ficassem com mais ênfase, mais forte. Para isso, eu vou colocar em negrito ou a tecla de atalho Ctrl N. E eu queria também que elas ficassem mais charmosas, né, em itálico. Então, olha lá. Pronto. Ficou agora, né, com a cara mais bonitinha, né? Já tá aparecendo agora uma tabela, certo? Então, ó, nós aprendemos hoje a como colocar bordas, como trocar a cor da fonte, como preencher a nossa célula, como mesclar uma célula, fazer a formatação, copiar a formatação, né? Aumentar e mudar a fonte. Então, ó, o alinhamento, né? Então, nós aprendemos tudo isso. Para exercício, eu deixo que vocês criem uma tabela de cadastro de clientes, só que agora vocês vão ter que, além dessas 3 colunas, vocês vão colocar telefone e e-mail. Beijos e até a próxima aula. Tchau!